Salve, salve, galera do VE Medicina. Primeiramente, quero agradecer o convite do Gabriel para fazer parte, mais uma vez, desse projeto Maratona PUC. Meu nome é professor Sidney, professor de Química, e hoje nós vamos trabalhar alguns dos assuntos mais importantes para esse importante vestibular, esse importante concurso de medicina que vai acontecer no domingo. Caso alguém queira seguir o meu trabalho, aqui está o meu Instagram, e lá você vai encontrar algumas das informações necessárias dos cursos, aulas particulares, projetos que eu tenho referente ao aprendizado da química. Então, começando o nosso sistema, obviamente, todo e qualquer processo da PUC, ela cobra muito o aspecto matemático. Basicamente, metade da prova da PUC envolve conceitos químicos matemáticos. Então, você vai precisar trabalhar muito bem a teoria atômico-molecular do mol, molécula, volume, massa, da estequiometria e também do cálculo das soluções. Unidades de concentração, diluição, titulação, sempre é importante que você tenha isso em mente. Então, começando aqui, lei da conservação das massas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva, tudo se transforma. Ou seja, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Essa é a lei da Lavoisier. Aí, em cima disso, entra a chamada lei de Proust. Quando eu falo em Proust, estou falando em proporções. Proporções. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Pronto, vai ficar melhor. Então, a lei de Proust trabalha com proporções. Proporções. Então, dobro, triplo, e se você não conseguir enxergar a proporção, dá-lhe a regra de 3. Eu sempre brinco que, se existe uma beleza na matemática, ela está na regra de 3. Entramos na chamada lei volumétrica, e aí o cuidado para a prova da PUC, porque a PUC adora colocar volume, mas não de gases. Então, por exemplo, água líquida, etanol líquido, gasolina, diesel, que são moléculas líquidas, não podem ser relacionados nem com PV, NRT, não podem ser relacionados com pivete 1, pivete 2, não podem ser relacionados com o 22,4. Quando você tiver uma molécula líquida que vem na unidade de litro ou de capacidade, cuidado para converter esse volume para massa, porque vai ter lá nos dados um conceito de densidade. Então, a lei volumétrica, ela somente é válida para os gases. E aí, em cima disso, vamos construir, obviamente, a nossa estequiometria. Só que estequiometria não se estuda. Estequiometria se pratica. E como é que eu faço um cálculo estequiométrico ou uma questão que envolve estequiometria? 90% dessa matéria se chama interpretação. Você tem que saber interpretar os dados presentes na questão. E um outro detalhe, deixa eu já colocar aqui no quadro, porque eu vou precisar disso no decorrer. Então, olha só, 1 mol de qualquer matéria equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Dentro dessas unidades, eu vou encontrar átomos e moléculas. Esse mesmo mol corresponde a 22,4 litros, e esse mesmo mol corresponde a uma certa massa que eu vou chamar de X gramas por mol. O que é esse X? Esse X é a massa da minha molécula. Portanto, para você trabalhar com esse aspecto envolvendo os cálculos químicos, eu preciso trabalhar nessa relação. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, que equivale a 22,4 litros, quando eu tiver uma molécula gasosa e na CNTP. Tá, se não tiver na CNTP, você vai utilizar o velho e querido PV-NRT, a equação de Clapeyron. Aí o que acontece? Para você trabalhar uma estequiometria, eu tenho o roteiro. Montar a equação, fazer o equilíbrio ou balanceamento da equação, e aí vem a parte da interpretação. Você precisa escolher 2 substâncias. Tá, professor, mas eu escolho tipo unidu, nite, salamê, mingue, sorvete, colorê, o escolhido foi você? Não. É a grandeza que vai escolher qual é essa substância ou essa estrutura. Por quê? Você trabalha sempre com essas grandezas aqui, ó.
mol. Aqui você pode utilizar ou molécula barra átomo. Quando eu estiver trabalhando com 22,4 volume, mais de uma molécula gasosa, e para trabalhar com esse X gramas por mol, a grandeza massa. É aí que começa a nossa estequiometria. Usar a relação molar, e aí vem um outro segredinho importante para a estequiometria. A primeira linha da regra de 3, nunca, jamais, vou trocar de língua, never, jamais me utilize o valor do texto. A primeira linha da sua regra de 3, você só pode utilizar desses valores de língua. Número, se precisa palavra mol, você vai utilizar o fator 1. Se aparecer átomos ou moléculas, 6 vezes 10 a 23, volume 22,4 litros, e se aparecer a massa, você vai trocar pelo X, que é a massa molar. Isso se chama estequiometria. Monta a regra de 3, calcula, e importantíssimo, se o gás não estiver na CNTP, use o PV-NRT. Então, veja bem, como é que eu vou trabalhar questões envolvendo a parte da teoria atômico-molecular, quando é só isso, ou quando eu tenho estequiometria? Vou te dar 2 exemplos aqui. Começando com essa questãozinha. Cadê você aqui? Opa, agora vem. PUC de 2024. Então, eu vou fazer a leitura. Se não estiver bem visível, dá um zoomzinho aí no processo que vai dar certo. A pessoa pode começar usando 0,25 miligramas por semana, quando a dosagem de uma unidade do produto é 4 vezes maior de 1 miligrama por semana. Nesse período do escalonamento, ela pode ter tanto uma resposta rápida, como pode não perceber efeito nenhum. De acordo com a bula do medicamento, sabe-se que cada mililitro do Ozempic contém 1,34 miligramas do princípio ativo semaglutida, massa molar 4.114 gramas por mol. Esse é o X, esse é o valor de X. Diante dessas informações, podemos afirmar que a quantidade de moléculas da semaglutida absorvida semanalmente por paciente que se encontra no início do tratamento. No início do tratamento. Vai lá para cima, para a segunda linha, a pessoa pode começar usando 0,25 miligramas. O que eu preciso usar em grandeza para resolver essa questão? Repare que ele fala em 0,25 miligrama. E o que o miligrama é? Uma grandeza de massa. E ele quer saber a quantidade de moléculas. Então, significa que essa questão vai trabalhar a grandeza de massa e moléculas. Ponto. Nem preciso mais olhar muito para o texto agora. Quando eu falo em massa, eu vou atrás do X. Só que essa questão da PUC foi boazinha. Ele me deu o valor do X. E quanto que vale esse nosso X? Ele vale 4.114 gramas. E quando eu falo em moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Essa é a chamada relação fundamental da matéria. Só que aqui no começo, ele me colocou 0,25 miligramas. 0,25 miligramas corresponde a 0,25 vezes 10 a menos 3 gramas, que vai me dar um valor de X. Só que aqui tem uma sacada. Se vocês olharem atentamente as suas respostas, repare que tem 10 elevado a 30, 10 elevado a 16, 10 a 23, 10 a 17 e 10 a 30. Podemos arredondar com gosto esse sistema. Faço questão de montar a regra de 3 com vocês. Então, vai ficar 0,25 vezes 10 a menos 3, que multiplica 6 vezes 10 a 23, dividido por 4.000. 4 vezes 10 elevado à terceira. Professor, você vai arredondar? Eu vou arredondar a diferença está em uma unidade, então eu posso arredondar composto. 125 vezes 6, esse nosso X vai corresponder
a 1,5 vezes 10. Conserva a base, somos expoentes, vai me dar 20, divididos por 4 vezes 10 elevado à terceira. 1,5 divididos por 4 vai me dar 0,36 vezes 10 elevado à sétima, aliás, a 17ª moléculas. Esse é o resultado da nossa primeira questão. Então, olha só. Como é 3,6, a única possibilidade que eu tenho de resposta é a letra C, 3,6 vezes 10 elevado a 16. Joga, ou seja, aumenta, diminui o expoente, 3,6 vezes 10 elevado a 16. Essa é uma ótima questão aí envolvendo a parte da PUC. Então, primeira questão envolvendo a chamada teoria atômico-molecular trabalhando nesse sistema. Agora, e se eu tivesse a estequiometria? E nessa questão de estequiometria, eu tenho 3 casos especiais. Eu tenho reações sucessivas, que eu tenho que montar uma equação global, eu tenho rendimento e ainda tenho reagente em excesso. Reagente em excesso. Então, vamos trabalhar com calma esse tipo de processo. Eu vou apagar tudo aqui, ó, e aí lá em cima ainda eu deixo, porque eu vou precisar dessas informações. Então, vamos lá. Próximo processo. Então, olha só. Eu tenho uma reação, e repare que essa reação ocorre em etapas. Deixa eu só transferir essas reações para vocês compreenderem melhor. P4 está reagindo com 5 de oxigênio, produzindo um P4O10. Na segunda reação, esse P4O10 reage com 6 moléculas de água, e dessa reação vem 4 moléculas de ácido fosfórico. Vamos começar com a questão. Determine a massa. Olha, a primeira grandeza aparecendo, massa. E eu relaciono essa massa com quem? Com o ácido fosfórico. O ácido fosfórico está aqui, ó. Esse é o meu ácido fosfórico. É produzida quando 74,31 toneladas de fósforo. Opa, já temos um probleminha pela frente. Como é que eu vou usar uma estequiometria se eu tenho uma substância da primeira etapa relacionada com uma substância da segunda? E pior, ainda eu vou precisar de 100 toneladas de oxigênio. Eu estou usando 3 substâncias dentro desse processo. E aí, como é que eu consigo transformar essas 2 etapas em uma só, uma espécie de lei de Hess? Você vai ter que montar aqui a chamada equação global. Corto o P4O10 com o P4O10. Só posso cortar molécula que é reagente e produto em reações consecutivas. Não tem mais nada para cortar, então significa que o P4 reage com 5 de oxigênio, mais 6 moléculas de água, produzindo 4 moléculas do ácido fosfórico. Essa é a minha equação global. Agora eu posso relacionar qualquer molécula que tem interesse. Estou usando fósforo, estou usando oxigênio, estou usando ácido. Se vocês manterem a calma, sei que é complicado isso numa prova como essa da PUC, mas antes de você pensar em fazer algum aspecto matemático, trabalhe as grandezas. Que grandeza, no texto, ele fala sobre o fósforo, ele fala em massa. Para o oxigênio, ele também fala em massa, 100 toneladas, e aqui ele quer saber a massa do ácido fosfórico. Lembrando aos senhores e às senhoras que a PUC tem tabela periódica disponível. Repare que aqui eu não tenho nenhum dado, mas você pode ir lá na tabela. E outro detalhe importantíssimo, jamais me coloquem esses 74,31, jamais me coloquem as 100 toneladas na primeira linha da regra de 3. A primeira linha é exclusiva para aqueles valores lá de cima. Como eu vou para a massa, 4 vezes o fósforo, que vale 31, isso aqui vai me dar 124 gramas, que está para 5 vezes, 2 vezes 16, 32 gramas, que está para 4 vezes
3 mais 31 mais 64, isso aqui vai me dar 98 gramas. Essa é a chamada linha fundamental da matéria. Agora, o que o texto me deu? Ele me deu 74,1 toneladas, me deu 100 toneladas, e aqui eu quero encontrar o valor de X. E, professor, como é que eu vou fazer uma regra de 3 com 3 componentes? Pois é, o que aparece nessa estequiometria? Um reagente em excesso e um reagente limitante. Qual desses dois reagentes determina o fim de uma reação? O limitante. Como é que eu vou saber quem que é o limitante e quem é o excesso? Eu dou a seguinte dica. Eu vou ter que trabalhar com um desses valores aqui. Deixa eu só achar um pedaço de papel, achei. Então, veja bem. Toma isso aqui para vocês compreenderem a ideia. 124 está para 5 vezes 32. Se vocês quiserem calcular dos 5 vezes 32, dá 160. Só que um desses valores está sobrando. Vocês já viram aí na internet aqueles memes que tem a expectativa versus realidade. Como é que eu vou saber isso? Se vocês fossem fazer um cálculo envolvendo ou 74,31 ou 100, qual dos dois seria mais fácil de calcular? Com certeza com 100. Então, eu vou tampar esse 74,31 por alguns instantes. Aí você vai fazer a seguinte continha. 100 vezes 124 vai me dar 12.400 divididos por 160. Não adianta nem reclamar. Opa, passou um gato aqui, ó. Nem reclamar, porque essa é a conta que vocês vão ter que desenvolver. E aí, qual é a minha expectativa? Se você fizer rapidamente essa conta na calculadora, não deveria, é só para agilizar o processo, eu deveria encontrar embaixo do meu papel um valor de 77,5 toneladas. 77,5 toneladas. Só que, na realidade, eu não tenho 77. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é a Kali, isso aqui é o gato da sorte. Toda vez que ela aparece, significa que vai cair uma questão dessas em prova. Ela fica olhando ali se vai estar tudo certinho, se eu estou fazendo as contas certas. Então, olha só. 124 está para 160, eu vou repetir. Se eu pegar 100 toneladas, eu deveria ter 77,5. Mas eu não tenho 77, eu tenho um valor menor do que a minha expectativa. E se eu tenho um valor menor, esse P4 é o meu limitante e esse oxigênio está em excesso, ele está sobrando nesse processo. E o que eu faço com o reagente em excesso? Simplesmente eu elimino esse material. Vou repetir mais uma vez. Se 124 está para 160, se eu usasse as 100 toneladas, eu deveria ter 77. Mas eu não tenho 77, eu tenho um valor menor do que a minha expectativa. E se eu tenho um valor a menos, ele é o limitante, e o gás oxigênio é o meu excesso. Aí você vai contar 74,71 vezes 4 vezes 98 por 124. Isso aqui vai me dar 235 toneladas. Aí você vai olhar o conjunto de alternativas, resposta correta, letra C. Certo, Cali? Não, ela falou que não. Por quê? Porque aqui no fiozinho, aqui, ó, considere o rendimento desse processo industrial de 85%. Então, esse 235 toneladas está para 100, 85% vai me dar um valor de Y, e esse Y aproximadamente vai me dar 200 toneladas. E aí, novamente, você vai olhar o conjunto de alternativas, resposta correta, letra A. Então, a resposta, letra A. Vem cá, vou mostrar para o povo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Gente, esse aqui é a Kali, esse aqui é o gato da sorte de vocês. Ela quer subir aqui, mas não pode. Então, pronto. Deixar aqui, pronto. Aí. Então, dentro desse sistema, a gente depende, né? Mas tudo bem. Então, a resposta correta, letra A, 200 toneladas. Então, dentro desse processo de estequiometria, encontrei uma questão legal, bem legal para você resolver. Por quê? Ela envolve reagente em excesso e reagente limitante, ela envolve reações sucessivas e ainda rendimento. Para ela ser perfeita, só faltava ter um grau de pureza.
Aí envolvia todos os casos especiais. Então, isso envolve a chamada estequiometria. Só que, além da estequiometria, obviamente, na prova da PUC, vai cobrar soluções. Solução nada mais é do que uma mistura de soluto mais o solvente. Soluto mais o solvente. Só que quando você vai colocando esse soluto dentro do solvente, é lógico que algumas poucas soluções eu tenho solubilidade infinita em água. Solubilidade infinita. Mas para a maioria das nossas soluções, você vai colocando o soluto e ele tem uma finitude. E quando você atingir esse limite é chamado de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver num padrão. E geralmente esse padrão são 100 gramas ou 100 mililitros de água. Só que o texto vai determinar isso para vocês em certas condições de pressão e temperatura. Porém, você tem um limite. Caso você vai acrescentando soluto, você pode encontrar 3 grandes soluções. Quando você colocar uma quantidade inferior a esse limite, ela é chamada solução insaturada. Se você atingir exatamente esse limite, ela vai ser chamada saturada. E se você colocar a mais, agora cuidado. Se você colocar mais, ela não é super saturada. Ela vai ser saturada com corpo de chão. Professor, mas ela não deveria ser super. A super saturada, você produz ela assim. Pega a solução com corpo de chão, aquece. Na hora que você perceber que ela dissolveu todo aquele excesso, desliga a fonte de calor, mas não pode mexer. Lentamente ela vai voltar à temperatura ambiente e não vai ter corpo de chão. Mas se você for lá e dar um peteleco no vidro, volta a virar corpo de chão. Então, a super saturada, ela é instável. Mas a super, quando você consegue dissolver mais do que deveria. Só que essa dissolução tem um mecanismo. Aquece, resfria, só que sem agitação, sem perturbação do sistema. Perturbou, bateu na mesa, colocou mais um cristal lá dentro, colocou um fio dentro da solução, volta a virar corpo de chão. Então, essas são as 3 soluções que me interessam. E quando você falar nessa parte de solubilidade, você pode encontrar 2 curvas de coeficiente de solubilidade. Uma que é ascendente, que sobe, e uma que é descendente, obviamente, aquela que desce. Só que as curvas ascendentes são dissoluções endotérmicas que absorvem energia e deixam o frasco mais frio. Ou então eu vou ter curvas descendentes que têm dissolução exotérmica. Elas esquentam o frasco. Então, você jogou um determinado soluto no solvente, encostou a mão, nossa, ficou frio, ficou gelado, endotérmico. Curva ascendente, curva ascendente. Se você encostou a mão e percebeu, nossa, o frasco esquentou, curva descendente. Se for endotérmica, absorve energia, curva que sobe, e se for exotérmica, curva que desce, esquenta o recipiente. E para você quantificar as unidades de soluto que você coloca dentro do solvente, tem várias formas. E eu falo para você não decorar a maioria. Só vou pedir para você decorar diluição e mistura. Diluição e mistura é legal que você tenta memorizar. Concentração comum é grama por litro, densidade grama por ml. Aqui tem um segredo. A concentração comum é a massa do soluto, enquanto que densidade é a massa da solução. Soluto mais solvente. Dentro da densidade eu tenho todos os ingredientes da solução, enquanto que na concentração comum só o soluto. Molaridade, concentração molar, concentração em quantidade de matéria, mol por litro. Título é legal. Título envolve uma porcentagem. Só que esse título ele tem uma função. Ele mostra quanto de soluto que eu tenho dentro da solução. O título mostra em porcentagem quanto de soluto em massa ou em volume que eu tenho a cada 100 ml ou 100 gramas de solução. E quando o nosso título tiver um valor muito pequenininho, 0,00000, eu posso usar um ppm,
que é parte por milhão. O título é a cada 100 partes de solução. E o ppm é para cada 1 milhão de partes. Então, quando a tua concentração é muito pequena, é melhor representá-la na forma de ppm. Agora, diluição. Primeiro, como é que você compreende uma diluição? Quando você acrescenta solvente. Toda vez que você acrescentar água, acetona, etanol, tetracloreto de carbono, solvente, o objetivo da diluição é aumentar o volume para diminuir a concentração. Aumenta o volume, diminui a concentração. Função da diluição, sempre diminuir a concentração da concentração inicial. Sempre diminuir a concentração da solução inicial. Melhor falando assim. Mistura, só que a mistura, as soluções já estão prontas. É como se eu tivesse um frasco 1 mol por litro e aqui 2 mol por litro, e sem querer eu jogasse um dentro do outro. Aqui não é diluição, porque eu não estou colocando água. Estou misturando soluções que já existem. Um exemplo da sua infância. Quando você era criança, há não muito tempo atrás, lá na festa infantil, você tinha uma mesa que tinha salgado, tinha uma mesa que tinha doce, tinha uma mesa que tinha bebida. Provavelmente você já deve ter pego um copo, colocou Coca-Cola, misturou com Guaraná, com Fanta, com aquele monte de refrigerante que você tinha, colocou uma coxinha, colocou lá dentro um brigadeiro, um guardanapo, mexeu e tomou. Exagero. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que você fez ali? Uma mistura. E aí, para calcular a mistura, CV1, ou seja, a concentração e volume da primeira solução, mais CV2, mais CV3, mais CV4, igual ao CV final. Isso é mistura. E quando eu falo em titulação, é uma mistura. Só que você vai misturar com um ácido com ácido. Só que aprenda bem essa frase. Qual é a diferença da titulação para as outras atividades? Que a titulação nada mais é do que uma estequiometria em que eu tenho alguém de caráter ácido reagindo com alguém de caráter básico. Primeiro princípio da titulação, ponto de equivalência. Igualem os hidrogênios do ácido com as hidroxilas da base. Gravou bem? O ponto de equivalência, que é o princípio básico de uma titulação, o número de hidrogênios do ácido precisa ser igual ao número de hidroxilas da base. Essa é a ideia da titulação. Vamos aos exemplos. Então, olha só. Primeiro exemplo. Prova também agora de 2024. Tinha um texto gigante aqui em cima que eu vou cortar, mas a pergunta, o que me interessa, está aqui. Os valores de referência atualmente, quando o exame é feito em jejum, são de 70 a 99, de 100 a 125, de 126 a partir de diagnóstico de diabetes. Considerando os valores apresentados, a concentração em mol por litro, aqui está a parte importante, da glicose, do dado inicial que indica o diagnóstico de glicemia de jejum alterada é. Primeiro, vamos colocar alguns dados aqui no quadro para vocês compreenderem que eu não preciso de fórmula. Eu preciso é de interpretação. Aliás, tem uma outra palavrinha dentro dessa matéria de cálculos químicos chamado padrão. Gente, vocês precisam padronizar. Mas padronizar o quê? Primeiro, vamos interpretar o que eu tenho no texto. Ele fala que o dado inicial do diagnóstico de glicemia de jejum alterada. Glicemia de jejum alterada entre 100 e 125. Espera aí, mas é o dado inicial. O dado inicial é de 100 miligramas, e aqui tem um cuidado, gente, barra decilitro. Decilitro. 100 miligramas para decilitro. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que converter esse dado aqui, ó, esse dado para mol por litro. Esse é o nosso objetivo. Eu preciso que você transforme 100 miligramas barra decilitro para mol por litro. E como que eu vou fazer esse procedimento? Primeiro, aí você pode se dar o luxo de escolher o que você quer começar. Quer começar pelo mol, comece. Quer começar pelo volume, comece. Não faz diferença qualquer. Eu vou começar pela seguinte forma. Primeiro, o que você entende por decilitro? Decilitro é 1/10 de litro.
1/10 de litro corresponde a 0,1 litro. E eu quero por litro. Então, eu vou começar assim, ó. Se eu tenho 100 miligramas, e esses 100 miligramas estão em 0,1 litro, e eu preciso, no por litro, eu vou ter um valor de X, e esse X vai corresponder a 1.000 miligramas, ou então 1 grama. Já tenho o padrão do litro. Repare que esse litro não me incomoda mais. Só que um detalhe, eu tenho 1 grama e preciso transformar esse grama. Professor, por que você não pagou em cima? Porque eu vou usar de novo esse procedimento. O que eu preciso agora? Transformar essa massa de 1 grama. Tá bom. Agora, gente, cuidado. Quando eu falo em massa, eu preciso achar esse valor de X. E como é que eu acho o valor de X? Eu tenho uma molécula no texto chamada glicose. Essa molécula, ela já é meio manjada, né? C6H12O6. 6 vezes 12, 72. 1 vezes 12, 12. 6 vezes 16, 96. Se você somar tudo isso, você vai obter 180 gramas. Qual é o valor que acompanha a palavra mol? 1 mol. Professor, não é 6 vezes 10, 23, não. O 6 vezes 10 só se usa se tiver a palavra molécula ou átomo. Não tem. E como eu tenho 1 grama, esse 1 grama vai me dar um valor de Y. E qual será esse valor de Y? Isso vai me dar 0,055 mol por litro. Esse é o valor que você teria que encontrar para essa questão. Professor, eu fiz diferente. Você poderia ter começado assim, ó. 180 gramas está para 1 mol, 0,1 grama, que são 100 miligramas, estaria para X. Aí você encontraria 0,0055. Só que esse 0,0055 estaria para 0,1, para 1 litro, daria a mesma resposta. E aí vem a pergunta, preciso realmente da fórmula? Não preciso. Usem lógica. Tudo nessa matéria de química tem uma palavra que resume tudo. Padrão. Eu preciso padronizar. Pelo quê? Pelo que o texto quer. Se ele quer mol por litro, transforma tudo em mol, transforma o volume para litro. Ah, professor, mas ele está pedindo em grama por litro. Transforme a massa em gramas e o volume para litro, para mililitro, para decilitro, não importa qual seja. Quer ver um outro exemplo legal para vocês entenderem essa lógica? Essa questão aqui, ó, também da PUC. Sabendo que a solução concentrada a 20% de ácido fluosilícico H2FSIF6 apresenta densidade 1,1748 gramas por centímetro cúbico, pode-se afirmar que a concentração comum e a concentração molar dessa solução são iguais a... Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho uma densidade que vale 1,1748 gramas por ml. Lembrando que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Por quê? Porque eu quero, em todas as respostas, ou é mol por litro, ou é grama por litro. Então, eu acho mais bonitinho trocar o centímetro cúbico por ml. O que mais que eu tenho? Eu tenho 20% de H2SiF6. O que eu preciso com esses dois dados? Eu preciso que você transforme esses dados aqui, ó, em grama por litro, e preciso que você me transforme isso em mol por litro. Ah, professor, mas tem uma formulazinha que segue isso aí. No dia da prova, você vai lembrar disso? E se você começar a colocar esses dados e perceber que está fazendo todo um monte de conta e tudo de forma incorreta. Então, vamos usar a lógica que a gente ganha mais. Só que tem um detalhe. Dá uma olhadinha nas alternativas. Se você olhar a alternativa, é grama por litro e tem uma casa depois da vírgula, e lá tem 2. Eu não vou trabalhar com essa densidade aqui, não. Eu vou cortar esse 48 e eu vou arredondar para 1,17. Sem medo nenhum. Pode fazer isso aí. Agora, a minha sugestão. Repare que tanto a concentração quanto a molaridade é grama por litro,
e mol por litro. A primeira coisa que eu faria era trabalhar com a densidade. Só que antes disso, esse grama que aparece na densidade diz respeito à solução. Esse grama da densidade é tudo que eu tenho lá dentro, soluto e solvente. E essa porcentagem que aparece aqui, ó, essa porcentagem, ela indica o título. E o que representa o título? A quantidade de soluto dentro da solução. Se a densidade é o soluto mais o solvente, dentro dessa densidade, 20% disso é o soluto, que é esse ácido fluosilícico. Então, o que acontece? Me interpretem isso aqui. O que você entende por 1,17 gramas barra ml? Tem duas interpretações. Eu vou interpretar assim, ó. 1,17 gramas está para 1 ml. Mas como eu não quero para 1 ml, eu quero para litro, e 1 litro tem 1.000 ml, eu vou encontrar um valor de X. E esse X vai corresponder a 1.170 gramas, só que gramas de solução. A densidade tem a ver com a solução. Só que como é que eu vou saber qual é a quantidade do ácido fluosilícico dentro da solução? Título: os 20% que eu encontro no texto indica a quantidade de soluto dentro da solução. Segunda conta, 1.170 gramas estaria para 100%. Os 20% vão me dar um valor de Y. E repare, posso cortar esse zero com esse zero. 2 vezes 1.170 divididos por 10, eu posso cortar isso aqui. A minha resposta, 234 gramas por litro. Por um passe com 2 regrinhas de 3, eu acabo de descobrir a concentração. Nisso, já dá para eliminar a letra A, a letra B e a letra C. Já elimino 3 dessas alternativas. Já sei que uma, professor, mas aqui é 235. Lembre que eu cortei aquele 48 da densidade. Então, vai ser bem próximo. Agora, como é que eu vou converter aquele 234 gramas para mol? Lá em cima de novo. Preciso converter a massa para mol. E como eu faço essa conversão lá em cima? Quando eu falo em massa, eu vou atrás do X. Quanto que vale o X para o ácido fluosilícico? 2 mais 28 mais 6 vezes 19 vai me dar 114. Isso aqui vai me dar 144 gramas, que está para 1 mol. Que está para 1 mol. Como eu tenho 234 gramas, esses 234 gramas vão me dar um valor de Z. E esse Z, 1,63 mol por litro. Aí sim você vai ter a devida questão final. Repare, em que momento eu estou usando fórmula? Ah, professor, mas é difícil. A prova PUC é prova difícil. Normalmente não são exatos, mas você, dependendo do conjunto de alternativas, pode arredondar. Transforme os cálculos de maneira um pouco mais simples para facilitar a tua vida. Então, olha só. Ele me deu 2 dados apenas, a densidade e o título, e eu transformei esses 2 dados numa concentração comum e numa probabilidade, usando exatamente as nossas regrinhas de 3. Mas não é a regra de 3, é a lógica matemática que está por detrás. E um detalhe, eu posso chegar na mesma resposta trabalhando de outras formas diferentes. Aí você vai criar uma técnica, um caminho para chegar nesse sistema. Então, isso se chama soluções. Agora, eu quero trabalhar um outro tema, que também julgo ser importante, chamado termoquímica. Quando eu falo em termoquímica, é a parte da química que estuda trocas de calor nas reações. E dentro da química, eu tenho uma entidade chamada entalpia. Entalpia representa o calor. Se você estivesse numa agradável aula de física, você teria um Q-macete, que é calor, M a massa, C o calor específico e a variação da temperatura. Na química, nós vamos calcular essa entalpia com uma equação: produto menos reagente.
Produto menos reagente, que é o final menos o inicial. Se você não pode esquecer, ΔH é produto menos reagente. O que eu vou encontrar nesse sistema? Se o seu ΔH for negativo, é uma reação exotérmica. Se o ΔH for positivo, é um processo endotérmico. Endo dentro absorve energia, exo fora libera energia. Essa é a nossa ideia. E aí, graficamente, o reagente está aqui em cima, o produto está aqui embaixo. Então, perceba que a energia do produto é menor do que a energia do reagente, ou dos reagentes. Sempre que a energia do produto é menor, ou quando essa seta estiver para baixo, é exotérmica. Aí você já sabe o que vai acontecer com outro gráfico, né? Outro gráfico, quando a energia do produto for acima do reagente, aí você vai ter um processo endotérmico. Seta que sobe, endo, seta que desce, exo. Lembra lá do gráfico da dissolução, da solubilidade? Toda e qualquer curva que sobe é endotérmica, curva que desce, exotérmica. Se aplica tanto aqui quanto para lá. Agora, o que acontece? ΔH de formação. Normalmente isso vem na forma de dado, mas é importante saber que toda vez que eu tenho ΔH de formação, é aquele que forma, obviamente, um mol do composto a partir das substâncias simples mais estáveis. E aí tem uma informação extremamente importante para os cálculos. O ΔH, a variação da entalpia para substâncias simples, no seu estado fundamental e no estado alotrópico mais estável, vale zero. Então, carbono, grafite, zero. Gás, oxigênio, zero. Nitrogênio, zero. Ferro, zero. E vai nessa ordem. Isso aqui é importante. E aí, energia de ligação. A energia de ligação, ela tem dois princípios. Temos a energia da quebra, que é a chamada energia de ligação, e temos a energia liberada, chamada energia de formação. A entalpia de ligação, quando você quebra a ligação, que é endo, e para você formar a ligação dos produtos, é um processo exotérmico. Tanto que, para você compreender, então veja bem, a energia da ligação é endo e a formação é isso. E aí vem um probleminha. Na hora que você for calcular o ΔH, você vai usar os valores para o reagente, só que lá nos produtos, não esqueça de trocar o sinal da energia, porque ele vai te dar todos os dados em energia de quebra. Só que quando eu estiver trabalhando com o produto não é quebra, é formação. E aí você vai ter que trocar o sinal para calcular o ΔH de um processo de energia de ligação, soma a energia que eu uso para quebrar, mais a energia liberada para formar. Só que essa energia liberada, ela é ISO, então você vai ter que trocar o sinal. Ou, eu tenho uma dica prática. Cálculo do ΔH utilizando energia de ligação, maneira prática. Como o reagente, as ligações vão ser quebradas e o produto, as ligações vão ser formadas, e nessa formação sempre é exotérmica, sempre. Então, eu já vou botar um sinal de menos aqui na frente e vai transformar todos os meus produtos em valores negativos. E aí, para lembrar de maneira mais prática, o ΔH de ligação é reagente menos produto. Ué, professor, inverteu? Sim, mas só inverte, presta bem atenção, olha bem para mim, só inverte quando você tiver a palavra ligação ou nos dados aparecerem ligações. Só. Ah, professor, mas deu ΔH de formação. Esqueça, lá é produto menos reagente. Essa é a forma principal. Você só vai inverter os ingredientes da reação quando nos dados aparecerem energia e tensão. Dados, eles veem informação. Se os dados vierem informação, produto menos reagente. Se nos dados aparecerem energias de ligação, reagente menos produto. Só que tem alguns casos em que os dados eles vêm com reações. Tá, e o que eu vou usar? A lei de Hess.
Só que a lei de Hess, ela me permite fazer o seguinte, ela me permite inverter reações, multiplicar, dividir, fazer qualquer operação matemática. Só que tem um detalhe. Toda operação matemática que você fizer com a reação, faça com ΔH. Por exemplo, invertir a reação, inverte o sinal. Ah, eu multipliquei por 2, multiplica por 2 o ΔH. Nossa, tive que dividir por 3. Divida o valor do ΔH por 3. Isso você vai fazer para encontrar a lei de Hess. E aí, gente, eu dou um segredo nunca contado sobre termoquímica. Professor, como é que eu vou saber se eu vou usar produto menos reagente, se eu vou usar reagente menos produto, ou se eu vou usar a lei de Hess? O segredo da termoquímica sempre esteve nos dados da questão. Toda a questão de termoquímica, olha os dados. Se os dados da sua questão estiverem em entalpias de formação, aí você vai usar produto menos reagente. Produto menos reagente. Se os dados da sua equação estiverem em entalpia ou calor de ligação, inverta. Reagente menos produto. E se os dados estiverem na forma de reações, aí você vai usar a lei de Hess. Soma a primeira etapa, mais a segunda, mais a terceira, soma todas elas. Vê todos os valores do ΔH. Isso é o segredo da termoquímica. Olhem os dados. Se os seus dados estiverem em informação, produto menos reagente. Se os seus dados estiverem em ligação, reagente menos produto. E se seus dados estiverem com reações, utilizem a lei de Hess. Vou desafiá-los. Dá uma olhadinha nessa questão da PUC aqui. Ó. A estequiometria da reação é que vai indicar a produção de mais ou menos calor. Alumínio reagindo com Fe2O3, produzindo ferro, mais Al2O3. Considere uma reação como essa que ocorre em um equipamento de cauterização dermatológica, em que são utilizados 5 gramas de alumínio puro com quantidade estequiometricamente adequada de óxido férrico, sabendo que o rendimento da reação é de 75. Vocês acham que a estequiometria acabou? Não. Ela vai estar lá na termo, vai estar lá na pilha, vai estar lá na eletrólise, vai estar lá em vários outros aspectos, mas ela sempre vai estar presente. O calor produzido será D. E aí é que vem o segredo. Os dados, valores de calores de formação. Se os seus dados estiverem em formação, qual é a fórmula que eu vou utilizar? Produto menos reagente. Vamos trabalhar esse sistema. Então, para encerrarmos esse assunto de termoquímica, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma equação e vocês vão perceber que essa equação não está equilibrada. Alumínio mais Fe2O3 produzindo ferro mais Al2O3. Essa é a minha equação. Como é que eu deixaria essa equação devidamente equilibrada? Aqui tem 2 átomos de alumínio, vou colocar um 2 aqui na frente. 2 átomos de ferro, 2 aqui, 3 oxigênios, equação devidamente equilibrada. Como a fórmula envolve um ΔH, só que esse ΔH ele é produto menos entalpia do reagente. Por quê? Porque lá nos dados, olha só, os dados consideram os seguintes valores de calores de formação. Agora, um cuidado especial. Eu vou abrir um colchete aqui, ó, produto. O que vale entalpia para o ferro? Ah, professor, eu fui procurar lá nos dados, eu não encontrei a entalpia do ferro. Por quê? Porque toda e qualquer substância simples vale 0. Então, o ferro aqui não interfere. Agora, o Al2O3, esse eu tenho. Ele vale menos 1.676. Fecha o colchete, menos reagentes. O alumínio também é uma substância simples, vale 0, mas o Fe2O3, ele corresponde a menos 826. Fecha os colchetes. Opa, esqueci de colocar o ΔH aqui, ó. E aí você vai perceber que o resultado desse seu ΔH vai corresponder a menos 850 quilojoules. Essa é a quantidade de energia liberada nesse sistema.
Só que essa não é a resposta. Primeiro, que, aliás, até tem, ó, 850 quilojoules. Só que eu não quero saber isso. Eu quero saber utilizados para 5 gramas do alumínio. E um detalhe, se você olhar na sua reação, repare que eu tenho 2 vezes a massa do alumínio, 27 gramas, ela libera 850 quilojoules. Mas como eu quero 5 gramas, esses 5 gramas vão me dar um valor de X. E esse X vai corresponder a 78,7 quilojoules. Ah, professora, aqui, ó, 79 quilojoules, portanto, resposta à letra C. Negativo. Repare que em algum momento ele fala em rendimento da reação. E se tem o rendimento, vamos fazer a última continha. 78,7 quilojoules estaria para 100%. Como ele fala que é 75%, esse 75% vai me dar um valor de Y, e esse Y aproximadamente vai me dar 59 quilojoules. Aí sim você teria a sua resposta final. Repare, novamente, o que entra em cena? Estequiometria. Ela não foge do vocês. Por isso que eu falei que mais da metade das questões da prova da PUC vai precisar desse sistema. E aí, para encerrarmos esse nosso material, tem um último tema que o jogo é importante, chamado radioatividade. Radioatividade é um fenômeno nuclear. Fenômeno nuclear. Em que você tem algumas emissões que o jogo são importantes. A alfa, que é 4 e 2, a beta, que é 0 e menos 1, e a gama, que é 0 e 0. Só não pode esquecer também, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, que existem mais 3 outras emissões que não dá para desprezar. Não dá. As próximas emissões que me interessam são o próton, que é 1 e 1, o nêutron, que é 1 e 0, e você tem uma outra partícula chamada de pósitron. E esse pósitron também é chamado de antielétron ou antibeta. Então, alfa, beta e gama, sendo que qual delas tem maior poder de penetração na matéria? A gama, seguida da beta, e por último, a alfa. Essa é a ideia. Só que, além disso, está aqui, ó. A alfa, ela se protege com uma folha de... Aliás, você se protege da alfa com uma folha de papel. A beta, ela atravessa a matéria orgânica e somente é barrada pela lâmina de chumbo. E a gama, ela tem poder de penetração muito, muito forte. Então, aqui esse desenho mostra o poder de penetração. Só que, além disso, dentro do processo da radioatividade, existem 3 expressões que você mata pela palavra. Fissão. Nossa, foi jogar bola, a gente viu uma fissura no osso da perna. Olha, a parede está com uma fissura. Fissura é quebra. Se eu pegar a caneta e quebrar, eu vou ter 2 pedaços. A fissão, um núcleo grande, se quebra em 2 átomos menores, liberando grande quantidade de energia. Aonde que eu posso usar essa energia? Reatores nucleares e as bombas atômicas, como aquelas jogadas em Hiroshima, Nagasaki. Pode aparecer na prova da PUC alguma alusão ao filme do Oppenheimer, falando sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que é bomba de fissão. Agora, quando eu falo em fusão nuclear, fusão é união. Então, você vai pegar 2 átomos pequenininhos, vai juntar e formar um átomo maior, como acontece nos isótopos do hidrogênio. O deutério, que tem massa 2, reage com o trítio, que tem massa 3, produzindo hélio, um nêutron e mais energia. Onde que eu uso isso? No Sol, nas estrelas e na bomba de hidrogênio. Cuidado com essa parte aí. A bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão. E a bomba de Hiroshima e Nagasaki é uma bomba de fissão nuclear. E aí vem a parte final chamada meia-vida. Meia-vida. Tempo necessário para desintegrar metade. Fissão, quebra, fusão, união e meia-vida, tempo necessário para desintegrar metade. 100 vai para 50, 50, 25, 25, 12,5. Ou então, se eu precisar trabalhar de forma matemática, massa final igual a massa inicial sobre 2 elevado a x.
sendo que aquele X é o número de meias-vidas. O que pode acontecer algumas vezes que o número não é tão exato, e aí você tem que aplicar propriedades de log. E se você colocar essas propriedades, dá certo. E, gente, não se assustem se vocês encontrarem uma questão dessas na prova de matemática. Eu sei que vocês têm uma paixão, assim, platônica pela matemática, lá pode cair essa parte do log. E aí, para encerrarmos essa nossa revisão, eu queria fazer mais uma questão da PUC, mas com lógica. Gente, olha a lógica. Sabemos que a meia-vida do lutécio 177 é de 162 horas. Posso afirmar que, se um paciente realiza o tratamento de câncer de próstata sempre às segundas-feiras, às 8 horas, utilizando a técnica de PMSA lutécio 177, ele apresentará nas sextas-feiras, às 18 horas, uma concentração de lutécio 177 em seu corpo de aproximadamente. Primeiro, ele começou na segunda-feira. Segunda para terça, quarta, quinta, sexta. São 4 dias. Então, são 4 dias. Nesses 4 dias, 4 vezes 24, você vai encontrar 96 horas. 4 vezes 24, 96 horas. Porém, eu entrei na segunda-feira às 8 horas e saí às 18 horas. Então, significa que eu tenho mais 10 horas nessa história. Ou seja, a quantidade de horas, 106 horas. Esse é o tempo que eu levei de segunda até sexta-feira, certo isso? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias, 4 vezes 24, né? 4 vezes dá 16, vai 1, 96, 10 horas, 106 horas. Só que ele fala que a meia-vida é de 162 horas. Ou seja, ainda não deu uma meia-vida. Se a meia-vida é o tempo necessário para desintegrar metade, e eu precisaria de 162 horas para desintegrar 50%. E eu não estou perto dessa meia-vida. Então, significa que a letra E, a letra C e a letra D já estão totalmente fora. Ah, professor, mas como é que eu vou saber se é 63 ou 54? Repare que 54 está muito próximo da metade. E o 106 não está próximo dos 162 horas. Ou seja, qual é a melhor porcentagem que você usaria para mostrar a resposta? 63,7% daquela injetada na segunda-feira. Então, meia vida. O que essa questão cobrou? Não a matemática, mas o conceito. Ele cobrou, né? Uma continha básica aqui. Mas ele cobrou a parte conceitual. Meia vida, tempo necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos. Gente, eu queria trazer exatamente alguns assuntos que eu julgo serem importantes, principalmente os cálculos químicos para a prova da PUC, para você compreender que, dentro desse sistema, é necessário que você mantenha a calma, use os padrões, padronize. É mol por litro, grama por litro, é porcentagem, coloca tudo conforme o texto que é. A pergunta faz. E aí você consegue desenvolver. Gente, queria agradecer a atenção e a paciência de vocês e queria desejar uma ótima prova no domingo. Vão lá, com todo cuidado, faça uma prova, garanto uma boa pontuação. E eu quero ver vocês receber aquela tão famosa mensagem com os seguintes dizeres. Parabéns, você acaba de ser selecionado para medicina na PUC. Amém. Gente, uma ótima semana, uma boa prova domingo. Vejo vocês por aí. Tchau, gente. Se cuidem.